Vocês devem estar loucos pra que eu responda aquelas acusações canalhas que o nosso querido, né, Nando Moura, Luiz Fernando, né? O cara realmente é adulto, né? É o Nando, é o Nandinho, né? Não é. Luiz Fernando fez acusações muito sujas sobre pessoas que deram a vida, que se dedicaram ao longo dos últimos 2 anos pra coletar assinaturas, pra todas as pessoas que doaram, pra todas as pessoas que escreveram o livro amarelo, pra todas as pessoas que idealizaram o partido, que gastaram noites, que vararam noites com a gente desenhando estatuto, pensando estratégia, pra todas as pessoas que foram participar das simulações de coleta antes do partido existir pra treinar o método, pra todo mundo que passou o dia debaixo de chuva coletando, pras pessoas que foram alvo de tentativa de assassinato, né, coletando ficha no meio da rua, pra todas as pessoas que doaram e que fizeram jantares de arrecadação nos mais diferentes estados do Brasil, pra todos os nossos amigos, pra todas as pessoas que são nossos verdadeiros irmãos, para todos os 130 familiares que tenho na missão, porque todo mundo que tá na minha missão é parte da minha família. O MBL e a missão são parte da minha família. O Riso se tornou parte da minha família. Todo mundo que trabalha comigo é parte da minha família, sim, tá? Nós lutamos e matamos e morremos uns pelos outros. Nunca quis ter o Renan quer ser o líder autoritário. Nunca fui candidato, nunca me coloquei numa posição de colocar um passo à frente pra dizer que eu sou chefe, líder autoritário de porra nenhuma. Se as pessoas me reconheceram, não só na missão, mas no MBL, que é uma instituição que não tem as pessoas não têm obrigação nenhuma de estabelecer critério de liderança conosco do ponto de vista formal. Ele é uma ONG, é uma associação, uma coisa mais simples, tá? É porque as pessoas reconhecem algum valor em mim. As pessoas reconhecem algum valor. E veja, as pessoas gostam do meu tipo de administração e do meu tipo de trabalho. E curiosamente esse tipo de trabalho dá resultado. E as pessoas gostam de trabalhar comigo porque eu estou com elas no pior momento delas e nos melhores momentos delas. E elas estão não só comigo, mas elas estão pela causa. Que é uma coisa que essas pessoas que são haters e aqueles haters bobos que vêm aqui nunca vão entender. Vocês nunca vão entender o propósito daqueles 2 rapazes que foram alvo de uma tentativa de assassinato, tá? Que veio gente com soco inglês e faca matar eles no meio da rua. Eles apanharam, foram machucados na delegacia, ficaram na delegacia e depois de 2 dias voltaram a trabalhar e coletar assinatura pra mostrar pra todo mundo que eles não ficaram traumatizados com isso. Vocês não vão entender as mães de família, os irmãos, as pessoas que foram pra rua em estados como na região norte e nordeste com 40 graus, sol na cabeça, coletando ficha pela causa que eles acreditam. Vocês não vão nunca entender o trabalho de pessoas que acreditaram num jovem como o Sandro, que era um menino com 18, 19 anos quando foi fazer sua primeira campanha, sabe? E que colocou a pele em risco enfrentando o crime organizado em Salvador, que não é brincadeira, não é um crime organizado metafórico, metafísico, é um crime organizado real, concreto. O Sandro mora ainda num bairro de periferia em Salvador. A família dele mora lá e ele se colocou em risco de verdade. E aquelas pessoas não apenas fizeram campanha pela missão, mas fizeram campanha por ele. E elas trabalharam muito e ganharam e venceram. E hoje ele é um puta de um vereador, que eu tenho um orgulho do caralho, assim como tenho orgulho do Bétega, assim como tenho orgulho do Faustino, assim como tenho orgulho do Renato, da Amanda, de todo mundo que vence ou perde eleições por nós. Essas pessoas que ficam aí criticando, a começar pelo grande bosta, né, que é o, vamos dizer, uma massa, é um tumor de rancores, né, você junta vários rancores junto, ele fica lá, igual um rancorzão ambulante. Essas pessoas nunca vão entender o que é o nosso trabalho. Alguns vão chamar de seita, outros vão achar que eu me estabeleço sobre essas pessoas de maneira autoritária, né, que o Kim, que é muito maior que eu, me obedece porque eu sou autoritário que ele, que o Arthur, que sempre foi muito maior que eu, me obedece porque eu mando. Que o Guto, que o Bétega, que o Sandro, que essas centenas, essas milhares de pessoas me obedecem e ninguém me obedece. Nunca precisou disso, porque eu sou um autoritário. Nunca rolou isso. Eu nunca venho a público fazer defesa da minha pessoa. Nunca venho a público. Mas me parece que essas críticas, no fundo, sempre chegam a mim. Por que o Renan? Por que o Renan? Por que o Renan? Porque eu decidi dedicar minha vida pela porra de uma causa. E pessoas maravilhosas, com índole maravilhosa, de alguma maneira, nem sei se eu mereço isso, acreditam em mim. O que eu vou fazer? Eu vou negar o chamado? Eu vou negar meu papel? Eu vou ser um covarde e me esconder? Ou eu vou botar a minha pele em risco e vou participar disso e vou devotar minha vida pelo que eu acredito? Um bosta que não sai de casa, e essas pessoas que não saem de casa nunca vão entender quem sou eu. Vocês nunca vão entender o meu papel. Vocês nunca vão entender o papel do Riso. Vocês nunca vão entender o papel dessas centenas, dessas milhares de pessoas que se devotam por essa causa. E por eles eu mato e morro. Por eles eu choro quando a gente perde. Por eles eu comemoro quando a gente vence. E de uma maneira estranha, eles também fazem isso por mim, sem eu merecer. Eu não mereço a qualidade das pessoas que trabalham conosco, mas de alguma maneira elas confiam em mim. E se esse cara, esse perdedor, tem um problema, ora, vá liderar sua banda. Vamos liberar sua banda, né? Um perdedor do cacete. Nunca vai realizar nada e vai passar a vida só fazendo isso. E apontando dedos, sem consistência.
tentando acusar as pessoas de coisas horrorosas, tá? Pessoas horrorosas. Nunca vai entender assim, o Renan, você tá montando... Eu tô montando o quê? Se eu quisesse roubar dinheiro público, eu tava roubando desde o impeachment da Dilma. Se eu quisesse ser ladrão, eu já seria ladrão. Se eu quisesse, eu poderia ser. Já tive todo tipo de convite. Não vão entender isso. Já tentaram, o Bolsonaro já tentou, o PT já tentou, fui depor na PF num dia, bolsonarismo expôs todas as contas da minha família, doxing contas expostas, threads vagabundas, todo tipo de coisa já foi feita. Complicado é achar. É foda, assim, não quero falar palavrão, né? Desculpa. Aí citam, vem citar o meu irmão, o que eu acho que é muito baixo, né? É que assim, essas pessoas sabem, por exemplo, quem é meu irmão. Meu irmão é fundador do MBL. Quem conhece o livro, e assim, a gente paga o preço de ser transparente, né? Pagamos o caríssimo preço da transparência. Eu era um merda que morava no interior de São Paulo, frustrado, com depressão, porque eu não me realizava como pessoa, eu não sabia como me realizar. Eu toquei uma parte das manifestações de 2013, só que eu vi o meu irmão morando em São Paulo, montando a produtora dele. Foi a produtora do meu irmão, a produtora de cinema do meu irmão, que já tava fazendo em 2013, 2014 propaganda pra marcas grandes, tá? Foi a produtora que me fez montar o primeiro escritório nosso. Isso tá no nosso documentário, o documentário que foi feito pelo meu irmão. Meu irmão, as poucas as pessoas falam, eu só existo aqui por causa do meu irmão, e ele é mais novo do que eu. Meu irmão foi muito mais corajoso do que eu, falou, não, eu vou tentar minha vida em São Paulo porque eu sou talentoso, montou a porra de uma produtora, conheceu amigos, conheceu o Fred, que é um dos fundadores do MBL, Gabriel, todas as pessoas que ajudaram a fazer uma mente e criar um estilo, uma estética, uma linguagem nossa. Fizemos os vídeos da campanha do Paulo Batista que foram parar, Riso, no New York Times. Foi ali que você veio trabalhar conosco, 2014, tá? Foi parar no New York Times os vídeos que meu irmão fez. Meu irmão revolucionou a linguagem política do Brasil. Vídeos do Paulo Batista, que foi o primeiro vídeo memético, primeira campanha memética usando linguagem de rede social do Brasil 2014, foram feitos pelo meu irmão, Alexandre Henrique Ferreira dos Santos. Alguém que eu tenho um orgulho fenomenal, alguém que tem um talento gigantesco, tá? Que sempre perdeu negócios no setor privado por estar associado ao Movimento Brasil Livre. Que sempre teve que segurar a barra tocando os sonhos meus, que sou irmão dele. Aí vem falar, ele foi mamar. Mamar o quê? Sempre fez as campanhas privadas, que tinham dinheiro privado. Se tem dinheiro público, vou usar. Vou todas as vezes saber, irmão, por favor, participe da campanha porque você é bom. Você fez todos os nossos filmes com preço abaixo do mercado. Enquanto ele for muito bom e entregar material acima da média, como ele entregou sempre, e continuar revolucionando a nossa linguagem, ele vai ser sempre convidado pra fazer tudo. E achar que a gente tem vergonha de alguma coisa. Que eu ficar, vou tomar no cu. Nunca, assim, quando vocês fazem a coisa de uma maneira correta, nunca tenham vergonha de nada. A gente não tem absolutamente nada de escudo dessa gentalha. Todas as coisas que nós fazemos são públicas. Aí eles dizem, não, tem alguns familiares deles lá, né? Veja, peguei, hein? É nepotismo. Primeiro, nem sabe a definição do tipo jurídico nepotismo. Não tem nepotismo porra nenhuma. Cita assim, não, a mãe do Renan. Minha mãe, você sabe como minha mãe participou? Você sabe como minha mãe ajudou? Você conhece? Já interessou? Porque o Nando Moura era amigo nosso quando a gente começou a montar a missão. Você sabe disso, né, Riso? Poderia até ele ser chamado a ajudar a montar. Nunca se interessou com porra nenhuma, que um cara desse não quer construir porra nenhuma. Nunca quer construir piroca nenhuma. Essas pessoas querem ficar xingando porque tem os seus rancores. Minha mãe ajudou sim, minha mãe tem família na Bahia. Ela, dentre 13 pessoas que tem um diretório, ela tem lá, porque ela ajudou a montar o diretório. Pessoalmente chamei o pai do Arthur. Puta cara, entendi tudo de logística. Eu chamei. E tenho orgulho de trabalho deles e de todas as outras 120 pessoas que não são membros da minha família de sangue ou da família de sangue do Arthur, que são uma merreca de pessoas e que não influem em nada pra controle. Não tem nenhum familiar meu no diretório nacional, que é o que importa, que é algo ridículo, mas eu tenho meus familiares de verdade, que eu construí na trajetória da vida. Gente que um mata e morre pelo outro. Eles nunca vão entender. Essas pessoas nunca vão entender isso. Nunca vão entender. E nós conseguimos. Falta pouco. Estamos batendo essa semana 400 mil fichas. 400 mil fichas validadas no TSE. E eu quero palmas pra todos os meus familiares de estrada, de guerra. Esses sim, meus, não 130, que vocês estão errados. 130 são os que estão no diretório, mas não há justiça pros 1.900, quase 2.000 coletores que ficaram debaixo de sol e chuva fazendo isso. E para dezenas de pessoas que participaram da elaboração do livro amarelo. Pesquisa, a gente ficou pesquisando tema de segurança pública, de educação, de saneamento básico. Vocês são meus irmãos, meus familiares, vocês estão junto comigo, vocês sabem disso. A gente mata e morre junto. A gente que botou de pé pelo MBL a primeira revista, que é a Valete, discutindo seriamente temas de direita e temas que importam sobre o mundo. Vocês são todos os meus irmãos. Todos. Mato e morro por vocês.
O quanto eu já sofri e quanto já chorei com o Faustino em eventos. O quanto eu já fiquei frustrado em não poder corresponder às expectativas de alguns meninos nossos que eram candidatos e não tinha como ajudar com dinheiro. O quanto eu já fiquei frustrado. O quanto a gente já sofreu junto. Quando a gente toma porrada junto, a gente sofre um pelo outro. Pessoas dessas nunca vão entender. Nunca vão. Nunca vão. E o fato é que, gente, estas pessoas todas estão construindo um partido político e estão conseguindo, através de doações privadas, vendas de livros, fazer algo que o Bolsonaro, enquanto presidente da República, não conseguiu fazer, que é montar um partido que vai mudar o Brasil e vai ser o meu legado pro Brasil. Ah, o que o Renan quer? O que o Renan quer? Eu vou construir um império. Não pra eu ficar sentado como imperador. O império dura porque ele passa pelas pessoas, ele passa pelos seus líderes. A missão vai durar décadas, espero eu séculos, tá? E nós, o legado que nós vamos deixar vai ficar na história. E gostem, o Renan é muito ambicioso, não sei o que. Foda-se, foda-se. Posso parecer ridículo, posso parecer patético, mas eu vou fazer o que eu acredito até o fim. E eu não vou recuar. Eu não recuar uma vírgula. Não vou recuar uma... Agradeço a todos que estão fazendo isso e todos que estão lutando com a gente. Absolutamente a todos, tá? E todo mundo que vem ficar apontando, e sempre aponta de maneira covarde. Não, porque pode ser, não, Renato, pode ser que ele tenha feito um negócio, sempre um tipo de crítica de puta, né? Nunca vai direto, não vai, acusa aí, caralho. E vem com essa conversinha mole. Nós temos, entenda um negócio, amigos, nós temos inimigos muito maiores do que essa figura. Se a gente tivesse feito algo de errado, não seria essa figura patética a nos pegar. Seria o governo, seria o PT, seria setores da imprensa, seria o bolsonarismo, que já tentaram nos prender, já fizeram coisas horríveis com a gente antes. Já mobilizaram o judiciário contra a gente antes. Aí vem um bobo, pega lá uns negócios públicos, blá blá blá, e faz jogando. Olha só o que eu descobri. Sim, nossa, coisas públicas que nós fizemos de maneira pública e que não escondemos de ninguém. Então, assim, eu tenho que falar isso nesses termos, Riso, porque isso tem muito a ver comigo. Porque são teorias conspiratórias, são criadas dentro da ideia de que, tipo, o Renan e tal. Renan o quê, caralho? Renan o quê? Eu tenho culpa que eu idealizei um partido? Eu falei do nome, as cores do partido. Nome, livro amarelo. Eu discuti tudo. Eu fiquei com o nosso time discutindo detalhes da montagem das chapas. Eu discuti detalhes de como você vai fazer o processo de coleta. Que culpa eu tenho se eu tenho um espírito que é meio que empreendedor? Já quebrei várias coisas. O Renan é quebradão. Sim, mas eu também dei certo em algumas coisas, cara. Eu vou ficar negando que eu fui do comitê do impeachment? Eu vou ficar negando que, assim, os caras que fizeram impeachment todos falam, porra, o Renan é foda. Eu vou ficar negando? Porra, assim, algum mérito eu devo ter. Algum. Pode ser que não tenha nenhum. Algum mérito eu devo ter. Talvez tenha, né, Riso? Se bem que o Riso não quer que tenha mérito, o Riso quer me derrubar. O golpe vem, Renan. Eu fico ouvindo essas coisas, a gente fica ouvindo, fica assim, entendi, né? Aí, assim, são pessoas que nos odeiam e como não conseguem, montem um partido aí pra disputar e usem os seus valores e coloquem as lideranças que vocês querem e façam eles de modo a que o partido se dissolva e sejam invadidos por bolsonaristas ou caras do centrão o mais rápido possível, né? De maneira muito inteligente pra trabalhar, né? Uma maneira muito sólida de firmar suas ideias. Nós temos o nosso jeito e nós vamos trabalhar do nosso jeito. Não gosto, problema seu, dispute aí o espaço com a gente, denuncie. Agora, quero ver pegar uma ilegalidade, pegue aí uma ilegalidade, pegue a porra da ilegalidade, só fica aí essas ilações, é isso, assim, eu não quero que vocês se percam, porque isso aqui são ataques, né, que são desesperados de pessoas, eu vou colocar, é o Nando e mais uma turma de perdedores ao redor ali, que ele tem o gabinete do ódio dele, tem toda aquela, e aí você, mas o que tem pra responder? Que o irmão, que todo mundo sabe faz os documentos, que ele fez vídeo de campanha e ele postava stories fazendo, tô fazendo vídeo de campanha do Renato, que eu divulgava que algo que é público e notório e que não é ilegal, muito menos imoral. Tem nada de ilegal, tampouco imoral. Vocês usaram fundo sério. Nós estamos desde 2022 avisando que nós iríamos ao fundo, uma coisa que a nossa militância queria. Mas é incoerente. Eu já falei aqui, repito, nós estávamos errados. Nós tínhamos o diagnóstico errado sobre o fundo. Nós não entendíamos que havia uma concentração de recursos tão grande que sequer doações privadas teríamos. Nós estávamos errados. Mudamos a estratégia, estávamos errados. E avisamos, mudamos. Olha aí. Pô, estão escondendo o esquema, hein? Porque dão a entender que essa gente vagabunda faz isso, que o meu irmão era o quê? Era um funcionário fantasma, ele é um laranja meu pra fazer filme? É o laranja que assina filmes, que trabalha no mercado, que é reconhecido no mercado, que faz peças, que era presidente do MBL, sempre fez isso. É cada uma que tá presente nos eventos, que discursa em eventos nossos. É cada uma. Pegamos, porque a família vai mamar. Mamar o quê? Meu irmão ganha bem no setor privado, vai bem, obrigado. Fazer um produto de audiovisual no valor que ele faz. Quando você acha que ele mamou? Que é aquela coisa, tipo, não tem curso pra pensar, o vídeo foi entregue. A não ser que vai falar que o vídeo não foi entregue, que não foi feito nada.
Sim, são VIP porque ele fez ainda os vídeos de televisão das campanhas. Sim. Ele fez os spots que foram pra televisão, dentro da especificação que o partido manda. Ah, não fez. Ele lucrou, ele mamou aquele dinheiro. Mamou o quê? Imagina o seguinte, uma pessoa trabalha a vida inteira com isso. Não, vou me preparar que agora eles vão participar de uma eleição, aí eu vou fazer um vídeo, vou entregar e vou ganhar alguma margem ali que mamou. Pô, mamou. Puta, isso é, infelizmente, galera, assim, esse é um tipo de discurso despolitizado e despolitizante, feito pras pessoas que não entendem basicamente nada de vida prática, e aí chega a pessoa vendo, não tem nada de errado, tem lá a prestação pública pra isso, não tem absolutamente nada de errado, as coisas têm custo, alguém precisa fazer o vídeo? Ué, cadê? Não tem imoralidade nisso, é um serviço que foi entregue e foi pago, tem nada de errado, aí fica tentando esses tons, né, igual cita o nome de pessoas, que eu vou falar, gente, tem a acusação de nepotismo, que é burra, é esdrúxula, tá? E eu volto a falar, temos sim alguns poucos pessoas que são familiares nossas que participam há muito tempo e participaram e atuam na formação do partido, sim! Todos a meu convite e com legitimidade perante todas as outras pessoas que estão trabalhando lá. Todos! E estão ajudando pra caralho. E espero que continuem ajudando. Alguns não querem. Meu pai ajudou a montar o diretório do RN, tem negócio lá e saiu. Não sou mais, já terminou. Outros ficam e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque estão ajudando a montar. Assim como pessoas que são coletores, assim como pessoas que são líderes. Graças a Deus nós temos essas pessoas sensacionais que estão montando. Aí vem um vagabundo, que esse é o lance. E fala que essas pessoas mamaram. E veja só a tese. Mamaram dinheiro do fundão. Ai, mamaram. Não, as pessoas estão trabalhando debaixo do sol em campanhas. Alguns coordenando campanha. Outras panfleta, carrega a caixa, monta, cola adesivo, corre pra cá, monta discurso, anda, edita conteúdo em rede social. Não, elas mamaram. Parece que um dinheiro entrou, botaram e ficaram parados olhando. E aí o cara que dá quer dizer, né? Que essas pessoas, na verdade, pegaram esse dinheiro e investiram na missão. Dando a entender que, no fundo, que eles roubaram. Que as campanhas que ganharam a eleição, que tiveram todas as contas aprovadas, na verdade, elas eram instrumentos que foram criados para roubar dinheiro público e financiar a montagem do partido. Como é que pode falar um troço desse? Como é que pode ser leviano e baixo, desrespeitoso com essas pessoas? Como é que pode? E joga o nome das pessoas, tenta queimar as pessoas ao léu, de uma maneira covarde, vil, tá? Simplesmente fica escondido e não tem accountability. Ele joga a palavra, joga ali. Então tem algumas pessoas que foram, assim, a Kessia é um dos casos mais grotescos. A Kessia é uma moça na Bahia, participou da missão, é militante do MBL há anos, ela casou com um cara que é militante do MBL em outro estado, ela ama a causa, luta pela causa, trabalha pela causa pra caralho. A Kessia vai, ajuda a montar a missão, participa da campanha do Sandro, bem pra caralho, uma campanha assim, eles e um menino, que na época tinha 18, 19 anos, quebram uma barreira gigantesca e ganham pra vereador em Salvador, e fundam ainda a comissão de segurança na Câmara de Vereadores de Salvador, que não tinha comissão de segurança. Mora ela também num bairro complicado, pode ser assaltada lá. Aí ela vê o nome dela colocado numa planilha, que um retardado dá a entender que ela, que é isso que ele quer dar a entender. Na verdade, foi uma funcionária fantasma da campanha pra levantar um dinheiro e dar pra missão. E aí isso aumentou as validações. Ele confunde, tem uns lances de confundir validação com coleta, que assim, honestamente... Na boa, isso é muito escroto. Aí jogam os... Não, eu fiz uma planilha. Não, tem uma planilha. O que quer dizer a planilha? Quer dizer porra nenhuma planilha. Quer dizer porra nenhuma. Quer dizer que essas pessoas trabalharam em campanhas e nas campanhas elas foram remuneradas? Sim, a ideia é o quê? Remunerar elas, certo? Se tem o fundo e elas vão trabalhar na campanha, elas precisam comer ali, né? Elas vão trabalhar, vão parar tudo. Vão ser parte de um aparato que é uma campanha. Aí elas declaram, porra, estão cumprindo a lei. Ah, não, olha que absurdo. Elas mamaram e aí depois elas são reconhecidas pela estrutura do partido que tá sendo montado e elas vão ocupar papéis de dirigentes dentro de um partido. Caramba! Que autoritário isso! Isso é papo, gente. Isso que eu quero colocar. Isso é papo de gente, assim, é papo feito pra criança. Não é papo de pessoas que vivem o mundo real. Não é papo de pessoas que vivem o mundo real. Se a pessoa vai lidar com problemas reais, concretos, ela vai olhar aquilo e vai falar, isso é uma coisa normal, né? O que me choca, assim, joga o nome das pessoas, expõe as pessoas e dá a entender que é isso, que essas pessoas cometeram crimes. As pessoas existem, elas não cometeram crimes. As pessoas existem. Tem nome, CPF, RG, todas elas trabalham com a gente, todas elas construíram não só as vitórias eleitorais ou as derrotas nos municípios que elas trabalharam, mas todas elas construíram, elas deram sangue pra construir um partido. Entendeu? Veja, o novo que nós construímos, esse algo novo, brota em cima do trabalho de várias pessoas. Quando a gente botou, isso é uma coisa que é muito bonita de lembrar, Riso. Quando a gente montou na fundação da missão, a gente botou a música do Clube da Luta, né? E que era o lance do Clube da Luta? O filme Clube da Luta,
Luta era uma loucura, era um sonho do eu não lembro do cara, que ele cria um duplo, né, nos sonhos dele, que é o Tyler Durden, tá, mas eu esqueci o nome do cara, e tem que ver, que é o personagem do Edward Norton. E aí este cara, na loucura dele, né, que ele era sonâmbulo, ele ficava acordado, e acordado ele ganhava uma segunda personalidade, esse cara vai criando um exército que vai rodando, e aí aquilo vira um movimento que destrói o sistema financeiro americano. No fundo, a história do Clube da Luta é sobre isso, tá? Essas pessoas, milhares de pessoas do Clube da Luta, que elas começaram de maneira anônima, né? Um dos momentos centrais delas é quando o Robert Paulsen morre, numa das ações que eles estavam fazendo, e aí quando ele morre, eles levam ele de volta pra casa, que era o QG deles, e eles falam, seu nome é Robert Paulsen. O que era? Era um monte de homens anônimos que participavam do Clube da Luta, que estavam construindo algo porque eles se sentiam reprimidos e alienados dentro de um contexto, dentro de um mundo que não os ouvia ou não os reconhecia. Pois bem, amigos, quando a gente botou aquela música lá, era sobre isso, é sobre essas centenas, depois foram virar milhares de pessoas anônimas que contribuíram pra construção de algo, que elas entendem que elas participam disso. Às vezes eu nem sei o nome de algumas dessas pessoas, às vezes eu nem sei, mas eu aprendi a reconhecer o nome de várias delas. É o Pradines, que foi citado nesse vídeo igual um porco, né? O Pradines que tinha, veja só a história desse cara, aluno da Academia MBL, líder do MBL de Recife, começa a cuidar da coleta lá em Pernambuco muito bem. Ele tinha uma loja, acho que era de ferragem, uma loja que ele tinha lá em Recife. Ele e a esposa tiravam um tempo com o filho pra ajudar a montar o partido. Começa a dar certo, ele vira o comandante, a gente começa a remunerar ele. Quero tocar outros estados do Nordeste. Começa a ver, a gente chamou ele de nosso coronel do Nordeste, que ele começou a tocar o Nordeste todo. Nisso ele falou, quero ajudar a campanha do Faustino, vira o coordenador de campanha do Faustino. Larga tudo em Pernambuco e se muda pro Rio Grande do Norte. Cara, me dá arrepio falar isso. Ele se muda pro Rio Grande do Norte com a esposa pra participar de uma campanha que não tinha garantia nenhuma que iria ganhar. Ele foi remunerado na campanha. Aí isso, o sujeito escroto na casa dele, chama de mamata. Ele foi pegar uma mamata. O cara arriscou a vida dele, da esposa, do filho dele, tá? Pra ir construir o projeto da missão e a vitória do Faustino. E vence! Ele venceu! A esposa dele, que ajudou ele pra caralho, venceu também. Eles venceram, caralho. Hoje é chefe de gabinete do Faustino. Aí vem um canalha, mamata. A história do Pradines. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eu fiz pra um cara como o Pradines ser esse cara. Eu não mereço o Pradines. Eu me sinto com o síndrome do impostor. Eu não mereço o que eu fiz com o Pradines. Eu sei que eu fiz algo e ele fez algo de volta. E a gente tem um estado como o Rio Grande do Norte, outro estado como Pernambuco, com validação desproporcionalmente alta. E é muito engraçado que justamente os estados que o cara acusa que tem nepotismo são estados onde a missão foi maravilhosamente bem na coleta. Maravilhosamente bem. Aí essas pessoas... Veja o caso do João, o Selbit, outro que foi citado. Trabalhava no gabinete do Guto. Largou tudo! E foi morar com o Faustino num lugar complicado, lá em Natal, pra ganhar a eleição com o Faustino e provar a tese dele. Nós vamos criar uma nova linguagem política no Nordeste. E ele ganhou. E ele também ajuda a missão. E ele também tá no diretório. Ah, é um amador. Quando que gente que não sai de casa, que viveu a vida pendurado na barra da saia da mãe e do pai, e depois criou um canal de YouTube pra ficar xingando, quando que ele vai entender a coragem de um cara desses? Que larga tudo aqui pra construir algo lá e vence! Não é mamador, né? Não, que vida fácil, né? Isso é um puta de uma filha da putagem. O risco que essas pessoas se... E eu só tô falando aqui das pessoas do gabinete. Você tem aqui do gabinete do Faustino, do gabinete do Sandro. O Sandro. Meus irmãos, Faustino e Sandro. Meus irmãos. Não é de sangue. Olha, eu espero um dia eu fazer um exame genético pra descobrir que eu tenho um ancestral comum com eles. Só pra eu poder falar que eles são meus parentes. Espero um dia que dê certo, tá? Porque são meus irmãos. Mato e morro por todos eles. Por absolutamente todos eles. Porque eles vão sofrer muito nessa trajetória. Todos nós vamos sofrer muito. Nós vamos chegar ao poder um dia no Brasil. E nós vamos sofrer muito. E esse aqui é só um dos ataques. E eu tenho orgulho de todos, absolutamente de todos os lugares do Brasil. Os nossos gaúchos que foram atacados. Todo mundo. O Will Balada, a turma lá do Paraná. Só não sou solidário. Não, teve na planilha, foi colocado o candidato a prefeito de Curitiba, do União Brasil, o Ney Leprevot. Ele tava numa planilha lá, como eu descobri. O quê? Que o Ney Leprevot, um político famoso do Paraná, de Curitiba, tá na missão, tá num esquema? Mas coisa de retardada é essa? Veja só, um cara tá botando aqui, ó, Uriel Oleander, né? Você gastou 80 mil reais de dinheiro público pra gravar vídeos de memes e tá achando que isso foi um pagamento justo? Primeira coisa, ou pra gastar vídeo... Veja só, a pessoa tenta reduzir, né? Vídeos, nada disso. Vídeos de campanha, produzidos, que tem gasto. Se a natureza do vídeo é memético, não é? Isso é uma avaliação
avaliação estética que você vai fazer do vídeo. A questão é se o vídeo foi produzido e entregue. Os spots que foram pra televisão, os vídeos foram entregues com preço abaixo do mercado. Basta você não tiver preguiça, vai checar a prestação de contas de outros candidatos. Fez, entregou. Se você não gosta, cara, denuncia lá. Denuncia lá, esse gasto aqui, deixa eu ver essa nota. Vai lá, denuncia, bonitão. cada um, papo de retardado. Papo de retardado, né? Então, assim, eu vejo essas coisas, né? E o que me agonia é uma coisa. Isso me agonia. É que a ignorância das pessoas, e eu não tô falando ignorância como ataque. Eu falo que, assim, as pessoas não entram nos detalhes, elas têm suas vidas. Só que no seu baixo entendimento sobre atividades complexas, as pessoas saem ouvindo chavões, que é o que retardados como eles fazem, jogam chavões no ar, tá? O que eu digo é o seguinte, amigos, foram poucas pessoas citadas ainda. O partido só foi formado em 10 estados. Ainda vamos formar o partido em pelo menos mais 17, tá? Falta muito lugar, entendeu? E eu vou precisar de todos vocês, tá? Eu não sei se eu sou, o Renan autoritário que dizem, né? Mas é o seguinte, eu tenho sonhos, eu tenho vontades. E várias pessoas compartilham disso. Várias pessoas. Pessoas melhores do que eu, que é isso que me choca, que eu não consigo entender. Por que pessoas melhores do que eu me ouvem, né? Por que pessoas melhores do que eu, pessoas mais capazes do que eu, pessoas mais inteligentes que eu, pessoas mais honradas do que eu me ouvem? Eu não sei. O fato é, se eu tô falando e vocês estão querendo acreditar, vamos até o fim. Vamos botar pra fuder, tá? Nós venceremos. Isso que eu falo pra vocês. Nós venceremos e eu tenho um orgulho danado de cada uma das pessoas que estão com a gente, tá? Obrigado a todos. E não tremam em nenhum instante diante de vagabundo que venha falar merda da gente. Não tremam, tá? Ninguém faz essa porra de maneira tão lisa, tão limpa, tão correta, tão séria quanto nós. Isso aqui é um exemplo pra todo mundo. Pra todo mundo. E se tivesse algo de errado, eu volto a falar. Não seria um bobalhão falando isso, tá? Tá aí os maiores inimigos já tinham levantado, porque isso aqui já foi escarafunchado. A gente já foi revirado do avesso todas as vezes possíveis. Não só pela MBL, mas pela missão. Ainda mais a missão. O pessoal perguntando se vai ter processo contra o Anão de Bull. O que eu posso falar é o seguinte, cara. Foram muitas pessoas honestas, muitas pessoas honestas que foram ofendidas. Foram muitas pessoas honestas que foram ofendidas. Medidas legais vão ser tomadas. Ponto, tá? Já passei lá pro jurídico. Eu queria evitar isso. Porque pra mim é um idiota que quer fazer as coisas sem consequência. Agora, ofendeu meus familiares. Eu nem falei dos meus familiares de sangue, entendeu? Ofendeu eles. Tá disponível pra todos eles, tá? Foram muitas pessoas que foram ofendidas. É isso, entendeu? É isso. Não dá pra, entendeu? Uma coisa é engraçado. O cara chama Arthur de Arthur do Pau. Que legal, tal. Então, como é que é? Tá falando... Porque, só pra ficar claro, muitos absurdos, muitas burrices foram ditas aí, burrices perversas, entendeu? Uma das burrices que foi no começo do vídeo dele, ele fala que a gente usou o dinheiro do fundo eleitoral pra investir em redes pra vender valete. A lei do fundo eleitoral obriga que os candidatos apenas investam os seus impulsionamentos nos CNPJs de campanha que são vinculados, que tem as redes sociais a eles vinculadas. Então, a Amanda só pode divulgar a rede social da Amanda, o Renato sim. Eles podem vender qualquer coisa depois, não tem problema nenhum, mas nem é isso. Quem vende a Valete Plus, somos nós aqui. O Arthur, vocês sabem disso, tem um controle. Tem umas outras vendas por telefone que nós fazemos. Os nossos porta-vozes, infelizmente, vendem pouco. Eu gostaria que, assim, eles vendessem demais. Eu gostaria que todo dia o Renato botasse 10 Valete Plus na rede dele, ou Amanda, ou qualquer um. Infelizmente, eles não fazem. E nem dá pra fazer isso que o cara falou. Nem dá pra fazer. E nem esse é o objetivo. Como é que é? O cara usa um dinheiro ligado à campanha pra, no fundo, fazer uma rede de... Isso é mentira. O cara não tem como provar o que tá falando. Joga uma ilação burra e fica ali com a ilação burra. Joga no ar. O que são essas coisas? Ilações burras. Joga no ar. O pior é a teoria conspiratória. Tem uma teoria conspiratória que ele falou ali, que é uma das coisas, assim, é indecentemente burro, entendeu? É indecentemente burro, mas indecentemente perverso. Então, o que eu quero dizer com isso aí, tá? De maneira bem óbvia. Abre o Canvas. Eu vou mostrar pra vocês. Essas coisas tem que desenhar. Você vai fazer uma linha horizontal. Vejam só, vocês vão aprender aqui, tá? Como um raciocínio de retardado, você tem que desenhar com esse raciocínio de retardado. Aí você vai pegar essa linha, Riso, aí você vai botar assim, ó, no começo da linha é o início da coleta, que vou botar aqui 9/23. Não 9 de número, é novembro. O que quer dizer? É o seguinte, a lei eleitoral, amigos, manda que pra você fundar um partido, você tem que começar a coleta, tá? No final, desculpa, no final do ano, numa data que você registra ela, ou seja, você faz o registro do CNPJ, e aí você começa a contar, uma contagem regressiva de 2 anos, tem exatamente 2 anos, 24 meses, pra efetuar a coleta. Ou seja, é obrigatório. Se você não coletar as assinaturas e colocá-las em cartório nesse período de 2 anos, você perdeu tudo, entendeu? Então coloca
aqui coleta novembro de 2023, aí você vai botar no final da reta novembro de 2025, que é quando termina. Aí, fim da coleta, certo? Pra vocês entenderem. Ou seja, amigos, imagina assim, você tem que cumprir um prazo que é muito exíguo, né? Prazo apertadíssimo. Se você pegar 40% do tempo, ou seja, mais ou menos 10 meses, tá? Dá ali em perto de agosto, acho que é agosto, meio de agosto pra setembro de 2024, entenderam? Por que eu tô botando essa data? 40%. De acordo com a teoria do Nando Moura, a gente ficou aguardando uma validação, de liberação do fundo eleitoral, tá? Pra acelerarmos a coleta. E aí, de acordo com ele, as coletas aumentam. Ou seja, a premissa dele é o seguinte, a gente vai fazer, durante 40% do tempo, uma coleta meio que meia bomba, tá? Que não tá dando grandes resultados, para coleta sem fundão, uma coleta sem fundão, tá? Põe entre aspas, né, pra ninguém trabalhando mal. Aí aguardando, vejam só, aguardando a chegada de um dinheiro público que nós roubaríamos com diversas campanhas, né? E aí a gente bombaria, né? E aí o cara acha que prova isso porque ele diz que as coletas aumentaram bastante no período da pós-eleição. É sério o argumento, né? É sério. O cara acha que a gente montou uma estratégia de montagem do partido em que 40% do tempo ia ficar meio que meia bomba. Não é isso, a gente até postou numa thread lá pela missão, né? O período de coleta mais intensa foram justamente os 6 primeiros meses de 2024. A gente coletou pra caramba ali, tá? Ó os gráficos de coleta, negócio subindo pra caramba, tá? Detalhe, até julho de 24 já eram 586 mil fichas validadas. 586 mil fichas validadas no sistema do TSE, antes de ser validado pelo cartório, entendeu? Ou seja, a coleta, óbvio que a gente tava correndo quanto tempo, ele tinha que fazer a coleta desde o dia 1, quando a gente protocolou o partido, certo? Ninguém pode perder tempo, você tem 2 anos apenas. E a gente ficou fazendo a coleta, os coletores trabalharam e receberam durante todo esse período. Aí o cara inventa, porque ele tá falando com pessoas que são desavisadas, tá? O cara inventa que, na verdade, a gente aguardou um período pra cometer um crime em massa. Um crime com a participação de dezenas, que está centenas de pessoas, entendeu, Riso? Centenas de pessoas participam. E dá a entender isso, que essas pessoas participaram de um grande crime, que os tesoureiros da campanha eram criminosos, que os candidatos eram criminosos, que as pessoas que trabalharam na campanha eram criminosos. E que nós, como grandes retardados mentais, estávamos com uma estratégia de meio que ter, agora que a campanha... Oi, confunde coleta com validação, não entende nada do processo. Que coisa de burro. Que coisa de burro. A gente esperou quase um ano de coleta pra pegar 300 mil reais, é isso? E roubar 300 mil reais. Sendo que, assim, as coletas nossas tem um custo, não tô nem falando da parte logística delas, tá? Elas têm um custo de mão de obra de mais ou menos 3 a 4 reais por assinatura. E uma parte delas se perde no caminho. Outras a gente toma fraude, a gente foi vítima de fraude, perdemos dinheiro e tal, estamos brigando na justiça. A gente fez todo... Então você imagina assim, 500 mil... É só fazer uma conta, né? 500 e poucas mil fichas coletadas ali até o período eleitoral. O que a gente fez, sei lá, com um fundão imaginário? A gente roubou a eleição de 22. Então, você tem que pegar a história, que ela é maluca, você tem que, né, deixar mais maluca. Isso deve ser isso, Riso. A gente deve ter roubado o fundão em 2022. Aí a gente guardou o fundão roubado pra fazer isso. Deve ser isso. Porque se inventa uma merda, você tem que continuar inventando, né? Temos que inventar. A gente roubou, né? A gente pode ter assaltado um banco. E aí a gente tinha um dinheiro pra montar, né? Pelo amor de Deus, vocês entendem o que eu tô falando? Isso não tem nenhum sentido. Quem é que montaria um partido usando como premissa isso? Aí o cara mostra assim, não, a coleta acelerou, Riso. Depois que a coleta acelerou, depois da campanha. Mostra o gráfico, pelo amor de Deus, Riso. Do inevitável lá? Que é aquela linha longa, sabe? Eu queria agradecer o rapaz do Inevitável Bot por esses belos gráficos. Projeção. Renanzão? Oi? Tá aí. Veja só, amigos. O perfil Inevitável Bot, ele faz não apenas uma projeção, mas ele vai lançando o que é realizado de coleta. Então, a linha azul é a linha do Aliança pelo Brasil, tá? Que no período de 2 anos chegou a 185, 186 mil fichas, tá? Isso é o que eles coletaram e validaram no TSE. Entenderam? Plum. Então, esse é o Aliança. A missão, ela é mais bem gerida do que o Aliança pelo Brasil, né? Então o que acontece? A missão você vai pegando, ela tá subindo. Agora você vai chegar num período ali que tem um platô. Tem um platô. O que é aquele platô, Riso? Qual é o período do platô? Eleição? Aí, vai lá na nota, vai lá no perfil da missão. O que a missão fez? O TSE avisou, olha, nós não vamos fazer durante o período eleitoral validações de ficha em cartório para partidos, simplesmente por quê? Porque os cartórios vão trabalhar nas eleições. Aí nós soltamos nesse período, olha a nota, um partido se faz com resiliência, nesta breve trajetória de criação da missão, blá 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 blá. Quiseram interromper o inevitável, blá 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 blá. Agora nos aproximamos de um período especial. Estamos às vésperas das eleições e isso impõe adaptações. Cresce a demanda dos cartórios eleitorais nesse período, já que estarão atribulados em face do pleito. Por isso, decidimos interromper na data de 21 de agosto a entrega de novas fichas de apoiamento ao partido. Mas não se preocupem, retomaremos nosso processo de entrega após o primeiro turno das eleições, isso.
Estamos seguros de que nem o menosprezo fingido dos adversários, nem a violência com nossos coletores, nem sequer o complicado processo burocrático brasileiro vai nos impedir de disputar as eleições de 26 já em nova casa a missão. Aí, vai o gráfico. Tem um platô ali, que é quando a gente parou de enviar as fichas. Aí ele acelerou. O cara constrói uma tese de filha da puta, burra pra caralho. Os dados são todos públicos. Não foi nem a gente que fez isso aí. Tem um perfil de uma pessoa também anônima, também que nos apoia, que eu volto a colocar, uma pessoa sensacional, que tá lá imputando os dados e tá ali, ó. Caramba. Aí você vê os dados e fala, pô, então, quer dizer, todo aquele gráfico que tava ali até chegar no platô, né, quando a gente bateu 100 e tantas mil assinaturas, Ah, não, pera, Rizzo, isso tá errado, pô, você não tá com o gráfico certo. Esse gráfico aqui, ele tá pegando julho de 2024, entendeu? Esse platô que você tá em janeiro de 25, que é quando teve esse outro platô, o recesso. O platô daí é o recesso, entendeu? Que é o de 25, é quando os cartórios judiciários fecham. Aí você pode ter validação. O lance é, a validação cai pra caralho ali naquele período que vai de agosto. Quer ver? Ali, ó, sobe. Aí, ó, desce. Aí, entendeu? E aí ele volta a subir, que é quando fala, subiu pra caralho. Sim, foi um período de subida pra cá, tinha um monte de ficha represada. Dali, aí o que para? Aí sim é o recesso. Eu pensei que você pegou o gráfico que pega do zero. Não é o do zero. Do zero ele é anterior. Essa aqui é um gráfico que tá acontecendo em maio. Tinha que ter pegado o gráfico do dia 1. Então, o platô ali é o do recesso. E a acelerada que ele dá, a estilingada, é a estilingada depois. Que essa pega ali, ó. Que vai até o recesso. Pega a estilingada que vai ali. Isso. Esse é a estilingada. Isso aqui foi feito com dinheiro do fundão. Não foi feito com dinheiro nenhum do fundão. As fichas estavam represadas da grande desaceleração que aconteceu. Por que tava tendo uma grande desaceleração? Porque os cartórios, eles estavam focados nas eleições. Então, o cartório tá focado, ele desacelera, aí reacelera, pausa no recesso, e aí acelera pra caramba. Por que sempre acelera pra caramba no pós? Você ficou com um monte de ficha represada no cartório que tá no recesso. Aí deu alguma pausa, eu nem sei que pausa deve ter sido essa, Riso. Será que é carnaval? Só não, a outra. Essa aqui. É o carnaval. Então ele dá uma mini pausa, ele diminui no carnaval, e aí ele voltou a acelerar logo em seguida, tá? Então o que nós vamos ter? É previsto a gente bater o número que a gente precisa, tá validado já no sistema até julho, se Deus quiser. Só que não vai ser se Deus quiser, não vai ser nessa velocidade, vai ser maior porque a gente tem agora muita ficha pra entregar, tá? É isso, entendeu? Gente, assim, esse partido dá um trabalho. Isso é uma operação de muitas e muitas. Eu não tô nem falando de coletores, é só uma operação de backstage que a gente tem aqui, que é pública. Quem já deve ter visto meu vídeo do Um Dia com o Renan Santos? Tem aí? Pega lá Um Dia com o Renan Santos, Riso. Vamos lá, vai indo. Isso aí é Um Dia com o Renan Santos? Vai pra frente. Pode ir indo. Pode ir indo. Vai lá quando eu vou visitar a missão. Não. Isso. Olha lá. Olha que belo partido esse com uma Ana de armas na parede. Ali, ó. A galera toda trabalhando, recebendo ficha, processando ficha, montando. Isso aí são pessoas que trabalham diariamente. Dica, elas recebem dinheiro, tá? É o dinheiro de doações. Aí você compra um livro amarelo, tirando o custo operacional de produzir e imprimir o livro e enviar pra casa de vocês, o resto todo vai pra bancar esta operação. Então, quando você compra alguma coisa da missão, você compra uma bandeira, manda uma doação, a doação tá indo pra isso. E aí eu vou falar que podem denunciar. Alguns centavos desse dinheiro foram doados para impressão dessa imagem da Ana de Armas, Rafael Almeida Rizzo. Absurdo. Peço desculpas, nota oficial. Podemos obter a seguinte alegação, tá? Que essa imagem aí, ela tem um objetivo de aumentar a produtividade. Inclusive o rapaz alega que isso aumentou a produtividade dele, que toda vez que ele começa a ficar cansado, ele olha pra foto de Ana de Armas, ele se motiva novamente. O fato é o seguinte, foram gastos alguns centavos nisso aí. O perfil Missão A Última Esperança falou, Renan, você tem medo de alguma crocodilagem no processo de montagem do partido? Cara, tenho. Não acho que virá, posso estar errado, que eu tô falando aqui algo, não acho que virá do TSE, não acho, porque basicamente a gente tá cumprindo todos os requisitos legais de maneira exemplar, cumprindo os prazos, tudo certo. Mas, sei lá, a gente não sabe, cara, a gente nunca sabe uma maldade pode ser feita. A gente é uma força política e a gente já tá se colocando como uma força política independente para as eleições de 26. E o Centrão, e a esquerda nem tanto, a esquerda tá desesperada pra permanecer no poder com o PT, tá? Mas o Centrão tá louco pra a eleição de 26 ser meio que um jogo de cartas marcadas, eu já expliquei isso pra vocês, tendo um candidato que vai pegar o voto da direita, mas vai estar fechado com o Centrão. Eu vou falar, é o Tarcísio, nesse cenário, tá? E aí a ideia é não ter nenhum candidato pra ficar disputando com ele primeiro, eles não podem ter susto. E a missão meio que não tá combinada nesse jogo, a missão vai ter candidato a presidente da República, sim, né? Então, às vezes a gente tá atrapalhando algum jogo, mas vamos fazer, eu não acho, tenho medo, cara. Quando você tá fazendo, volta a colocar, se coloca na minha posição,
eu já citei aqui, foram milhares de pessoas trabalhando e doando. Se eu juntar todas as pessoas que trabalharam na coleta, que doaram, que participaram de mutirões, que ajudaram em alguma coisa a missão, eu tô falando assim, no mínimo, pelo menos 10 mil pessoas participaram diretamente disso, ou não é isso? Isso fora as centenas de milhares de pessoas que assinaram as fichas. Ou seja, a gente não tem o direito de errar. A gente não pode errar. A gente não pode errar. Então, uma responsa muito grande. Então, lógico que eu tenho medo. Puta, eu tenho medo sim. Tenho medo. Porque no fim do dia, né? E esse é o poder da responsabilidade. Se der errado, a culpa é minha. Se der errado, a culpa é minha. A culpa é do Riso também. Vai ser culpa tua também. Menos, mas também. A culpa é nossa, cara. Então a gente não pode. Então, lógico que tenho medo. Morro de medo. Esses dias, deixa eu contar pra vocês. Eu ensaio lá na Zona Sul de São Paulo, num lugar perto de onde eu morei, tá? E aí, olha como eu sou bobo. Eu sonhei que numa parte desse bairro que eu voltei a frequentar, porque eu ensaio lá, e era um lugar que eu andava na infância, tinha uma pracinha, e aí eu tava andando à noite nessa pracinha no sonho, aí vinha uma onça. A onça vinha até mim, aí eu falei, uma onça é minha amiga, né? Só que a onça veio me matar, Riso. E a onça veio me atacar. Aí eu corri, peguei um pedaço de madeira e falei, não, ó, eles não gostam de atacar humanos, o correto é eu ir pra cima com uma madeira. Aí a onça não teve medo, ela veio pra cima de mim mesmo assim, eu falei, puta, eu vou morrer. Aí eu acordei. Sério. Então eu fiquei todo cheio de, ai caramba, né? Aí eu fiquei tudo, será que eu tô com medo de alguma coisa, né? Será que eu tô achando que o partido vai me destruir? Não sei, tinha uma simbologia ali, tá? Então eu fiquei todo, então, né, a gente tem nossos medos sim, a gente é humano. Será que você vai tomar um golpe? Pode ser, né? No partido? Eu sonhei isso. O Jonathan falou, olha a profecia, né? Mas pode ser várias coisas, porque em certa medida eu trabalho tanto nisso, e eu me dedico tanto que em certa medida o sonho também pode representar que meu ego, a minha individualidade é destruída por um projeto coletivo que eu tô ajudando a criar, entendeu? A onça me devorar faz parte também do processo de criação da onça, entendeu? Talvez seja isso também. A gente tá falando aqui de elementos do subconsciente. A onça como uma força do subconsciente devorando o ego, entendeu? Pode ser, né? Renan, eu queria falar outra coisa também sobre isso. A gente já tem alguns deputados e vereadores eleitos. Nós temos alguns deputados e vereadores. Temos. Por que a gente não usa verba de gabinete deles, ou cota parlamentar, ou sei lá qual nome que tenha, pra mamar? Poderíamos, né? Há anos, mas a gente tem a estranha mania de ser bastante econômico nos gabinetes e os gabinetes, assim, entregarem coisas nos mandatos. A gente costuma ficar alardeando aos quatro cantos que nossos vereadores e deputados trabalham muito e produzem bastante, e a gente divulga os resultados do trabalho deles. É estranho isso, né, Riso? Pô, a gente poderia mamar um pouquinho ali, pô. O Kim deve ter o quê? Uns 500 mil por ano? Ele poderia, por exemplo... Isso é mais do que a gente roubou no fundão? Eu não entendo o plano do roubar com o fundão, né, com dinheiro que é altamente fiscalizável, sendo que a gente poderia roubar com outras coisas, né? É que o lance, isso, você tem que entender que assim, o lance é pegar o imaginário, né? O cara quer vender pra pessoa que assim, a gente tá entrando na política pra mamar o fundão, então toda vez que tem um fundão, a gente tá roubando ele. O cara quer dizer isso, ele nunca vai afirmar categoricamente, entendeu? Mas ele vai ficar assim, ele quer insinuar, aí vai pegar uma massa de pessoas que são meio imaturas, né? Não conhecem da vida, aí quer fazer essas pessoas dizerem isso, elas querem entender, entendi, eles estão vendo assim, tem um fundo, eles vão roubar ali, vão fazer... Então a pessoa vai construindo as coisas dentro disso, nunca consegue provar objetivamente, nunca consegue entrar no detalhe e provar o que tá falando. Aí falaram, tem uma planilha aqui, igual a planilha que ele divulgou da minha família, que esse cara é um bosta, entendeu? E a gente tem que estar sempre pronto pra entender isso. Ele já, não é a primeira vez que ele divulga planilhas que não tem nenhum sentido. Eu também posso falar que tem uma pilha de documentos sobre qualquer coisa. Tem uma pilha de documentos sobre você, Riso. Ele pegou uma vez, o Renato mostrou isso, que essas respostas boas estão todas nos vídeos do Renato. Renato é maravilhoso nos vídeos. Ele uma vez chamou um cara, olha que cara baixo, você tem que entender assim, que esse cara, esse é um sujeito baixo. Ele chamou um cara que foi expulso. Ele nem foi do MBL, né? Ele foi expulso do time que participou da campanha do Roder, porque a gente percebeu que era um picareta. Ele participou da campanha, ele foi lá e fez uma denúncia falando que o Roder fez caixa 2, porque não foi dado um cargo pra ele, essa é a real. Aí ele vai e resolve fazer um dossiê da minha família, pega documentos pessoais, aí faz um perfil fake, seguir minha irmã pra entrar nas redes dela e tirar fotos. E aí, vocês viram, quem viu? Digite vocês viram o vídeo do Renato. Aí o cara vai lá e começa a colocar ali, né? Não, vou provar que o MBL tem o seu dinheiro de doações desviado pra que a família do Renan, que tem vários processos, roube e viajem pelo mundo. Aí esse sujeito, Nando Moura, que sempre teve raiva nossa, participa do doxing. Ele participa do doxing. Ele vai, vou dar espaço aqui pra esse cara. Vou dar espaço que eu tô investigando, né? Daquele jeito infantiloide. Aí ele vai, o cara divulga, um monte de coisa, faz várias ilações, não termina em nada. Só que a ideia dele é constranger você, é fazer que você tenha vergonha de participar da política, que é atacar a família, lance de ataque familiar. 2017 ou 18, acho que 2017. Isso rolou, amigos. O cara fez um doxing, expôs dados de familiares, de modo a querer criar um dano, né? E com uma ilação de que nós, meus pais, eu, roubávamos dinheiro do MBL. Porque no fundo essas pessoas, e sempre uma coisa comigo, né? O Renan é um líder ilegítimo do MBL. Precisamos tirar o... O que eu fiz
que essas pessoas têm tanto ódio específico meu? Não, desmontem esse Renan, não sei o que. O Renan rouba, não sei o que. Esse cara divulgou isso em 2017. Ele fez um doxing da minha família e saiu divulgando. Igual depois fizeram a mesma coisa da minha família, não ele, mas as pessoas que têm a mesma alma que ele. Que esse Nando Moura, ele só xinga o Bolsonaro, ele é igual um bolsonarista. Que são os caras lá daquele Let's Dex que a gente foi descobriu. Eu não faço doxing do Let's Dex, mas eu sei onde o Let's Dex mora, sei que é um gaúcho, tem um puta cara de bobo, vi tudo, cara. Esses caras ali fizeram doxing, expuseram a minha família, vieram dar a entender que nós roubávamos dinheiro do MBL, mesma coisa, e não dei nada. Agora, o papo agora não é o MBL, entenderam? Agora é a missão. Então os caras recalchutam a mesma história. Ah, tem uns documentos. Tem um documento do quê? Você tem documento, por exemplo, que essa pessoa... Você tem alguma prova fática que essas pessoas não trabalharam nas campanhas e que elas pegaram esse dinheiro e doaram pra missão ou saíram gastando com a missão? Vocês têm? Você tem comprovantes? Não tem, então prova tem. Documentos públicos que mostram que eles trabalharam numa campanha e receberam pelo trabalho? Vocês entendem? Aí fala, eu tenho um documento. Tem porra nenhuma, tem nada. Tem um discurso bobo de um cara que tá desesperado, porque o Renato acabou com ele. Meu irmão, um cara foda. A gente só tem MBL. Porque assim, as pessoas não sabem bastidores, né? Olha quantas pessoas trabalham com bastidores. Oh, sério? Vocês acham que o MBL se restringe às pessoas que são candidatos e que aparecem, né? Foram milhares, Riso, entre doadores e apoiadores, voluntários, coletores, pelo menos umas 10 mil pessoas participaram, sabe, Riso? Participaram efetivamente da construção da missão. Muitas das pessoas são anônimas que trabalham aqui no escritório, que vêm aqui voluntariamente a ajudar com o partido, a ajudar assim, olha, eu sou advogado, quero ajudar, vocês podem se posicionar bem nesse processo. A gente é uma comunidade. Quantas pessoas anônimas não trabalham na operação do Valete Plus de graça? Eu citei outro dia o Henrique, que é um menino que ajuda no Valete Plus e ajuda no Livro Amarelo, é um cara que inclusive trabalha com o Sacani, um talento, um menino inteligentíssimo. Por que ele faz? Ele faz porque ele acredita. Como é que eu vou explicar pra essas pessoas? Não, deve estar recebendo uma mamata aí que esse cara tá recebendo, né? Então essas pessoas estão fazendo isso. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar o trabalho de todo mundo? Coisa de retardado, né? E é isso. Bom, vamos mudar de assunto. Acho que o que você tem aí de bom? Tem um negócio, o Felipe Hermes está tratando de um tema daquilo que a gente pode chamar de direita brasileira. Ó, como o Master foi da ascensão à queda ou não? Vocês estão sabendo disso? Tá sendo gestado um problema financeiro monumental no Brasil. A Block Trends, o Felipe Hermes escreveu ali no blog, por Felipe Hermes, tá? Mas eu vi o Mário Sabino falando, eu vi o pessoal do antagonista começando a falar. O que acontece, tá? Tem um banco que fazia operações meio, não digo exóticas, mas são um pouco mais arriscadas pra falar aí, tá? E que boa parte da elite brasileira meteu grana lá, boa parte de operações envolvendo bolsa de valor, galera que opera na bolsa, que, né, investe patrimônio, começou a rodar em cima desse Banco Master, né? Tudo hoje no Brasil é supostamente garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Do governo, que é uma maneira de garantir que os bancos se quebram, não dão um calote. O problema é que vamos dizer, ele meio que foi virando uma bola de neve e a galera lá, os nossos grandes burocratas, não deram muita atenção nisso. E aparentemente pode dar uma merda, que é uma merda que teria um efeito cascata. Eu não diria que seria o nosso Lehman Brothers, mas seria um problemão, tá? Ó, como o Master foi da ascensão à queda ou não, a grande sacada do Master foi em perceber um aumento específico dos brasileiros que buscavam investir seus próprios recursos, tá? Então, o que é... Ele faz uma abertura, né? Blá, 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 blá. Aí, vamos pegar. O Fundo Garantidor de Crédito do Banco Master, criado em 74 como uma corretora de valores, e na época o Banco Máxima era um banco discreto com foco no setor imobiliário. Foi em 17 que Daniel Vorcaro, empreendedor mineiro cuja família havia feito fortuna no setor imobiliário, comprou o banco. Na época, o Máxima possuía um capital de 30 milhões, tendo uma receita de 190 milhões. Vorcaro então reorganizou o banco, dando novas diretrizes, além de realizar um aporte de capital na ordem de 400 milhões. A estratégia mais genial, porém, não estava em simplesmente capitalizar o banco. Cobrado pela concentração bancária, o Banco Central passou a incentivar novos entrantes no mercado. E com isso, o Fundo Garantidor de Crédito passou a ganhar a tarefa de permitir que bancos menores pudessem ganhar espaço. Na prática, um banco que pode acabar... Enfim, ele vai trabalhar depois com as plataformas, ele é um banco que se adaptou a essa questão de redes sociais e de pessoas investindo, pequenos investidores e tal. E tem um papo que tá começando a rolar e a galera tá acessando que ele vai dar calote, que ele fez operações que não eram sustentáveis e que ele pode dar um calote geral que o Fundo Garantidor de Crédito não teria como segurar a onda. Se isso acontecer, você pode ter um efeito cascata, pega a elite brasileira, pega o setor financeiro e você pode talvez ver o governo tendo que atuar nisso aí, tá? Vocês estão acompanhando isso? Porque a gente não... Enfim, eu não sou do setor, mas eu já tô vendo o Zum Zum Zum, o Felipe Hermes escreve, eu vi o Mário Sabino, isso pode ser um problemaralho, tá?
André Luiz foi vendido. Não, foi vendido, a gente já entendeu. O lance é o seguinte, veja só. Vendido pro Banco Estatal. O BTG, ele foi vendido pelo BRB, que é o Banco Regional de Brasília, tá? E aí ainda fala, o BTG de André Esteves teria feito uma oferta pelo Master, propondo pagar até R$1, segundo notícias dos últimos dias. A razão parece ser um suposto rombo nas contas do banco. A acusação grave levou os banqueiros envolvidos na operação a discutir a questão junto a Galípolo, presidente do Bacen. O fato é que, como escreve a reportagem da Piauí, Vorcaro sempre foi visto como um estrangeiro na Faria Lima. Outros bancos consideravam seu estilo agressivo, que o acusam de assumir riscos demais. Outros bancos, porém, ajudaram ao Master a captar recursos, garantindo aos clientes, blá blá blá. Outro fator crucial na questão, porém, é de que Vorcaro assumiria riscos com custo de captação elevado. O que esperar de uma atuação do Master com custos menores? A coisa começa a cheirar complicada quando um cara como o Esteves do BTG já, compra por R$1. Se ele compra uma operação complicada por R$1, aqui demandaria, não vou dar uma de, né? Quando eu vejo o André Esteves se movimentando ali, é porque o André Esteves possivelmente tem soluções não convencionais para resolver isso. E se algo tá demandando ali, no tamanho do problema que tem, soluções não convencionais, e já teve conversa até com o Bacen, é que pode dar uma merda danada. Tá? É isso, amigos. Vamos para alguns reacts. Dizer alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí. Nem o Deluco, nem o Bacari, nem o João Paulo. Eu nunca saí. Tudo bom. Então, vamos lá, a gente pode ir aqui no campo do escândalo, do tipo, então, vocês sempre tocaram lá? Sim, agora eu não vou entrar no campo do escândalo, tá? Todo mundo sabe que o PT passa por uma crise gigantesca de liderança. Quando Guxiquem cai Dirceu, no fundo cai Palácio, cai todo mundo. O que você tem o PT perdeu as suas lideranças históricas que conduziam, e aí ficou Gleisi, Lindinho, Rui, e sobra o Lula, que monta um grupo particular dele com a Janja. A qualidade do PT, qualidade técnica, eu não tô falando qualidade de administrar o Brasil, tá? Não estou aqui falando a qualidade técnica, política do PT, pra jogar aquele jogo maquiavélico que eles sabem jogar bem, caiu demais. O que eu sei é, novamente, o cara que precisa ficar afirmando o poder o tempo todo, quer dizer que não tem o poder. O Dirceu precisar fazer essas afirmações, e o Dirceu, ele joga muito com a Mônica Bergamo de bastidores, ele ficar fazendo esse jogo o tempo todo, dá o tom, assim, de que é uma ala velha que tá tentando recuperar força no PT, dado que o PT passa por um momento muito ruim. Assim, o momento que o PT passa é dos piores possíveis, tá? É um problema de gestão, é um problema de liderança. A liderança que hoje toca o PT é muito ruim. E essa galera velha, a guarda meio que quer voltar. Mas tem um problema, é muito velha essa guarda. Muito velha. Não estão adaptados pra essa nova realidade. Tem coisas que estão acontecendo aí que escapam ao PT. Hoje teve, por exemplo, não sei se foi hoje ou foi ontem, uma manifestação de entregadores. Uma parte dos entregadores, e esse assunto é legal todo mundo ficar de olho. Quem aqui tá vendo? Foi cooptada pelo pessoal do PSOL. E aí veio gente falar, mas esse protesto... Eu vi gente do petismo falando, esse protesto é ruim pro presidente Lula, né? Porque, assim, são alguns entregadores querendo exigir uma taxa mínima que eles têm que receber ali pelas entregas, que é o tema do cara do PSOL que tá tentando cooptar eles. E aí a petista, mas não é bom, fica parecendo que o governo tá vivendo um drama aqui, e mais, tá? Aquele projeto de lei que regulava o tema, o Rizzo vai lembrar, tinha um projeto de lei que regulava a iFood, aquele projeto foi feito em consonância com quem, Rafael Almeida Rizzo? Com o PT. As empresas, a iFood, Uber, isso aí, eles queriam regulamentar, iam fazer um sindicatão, e era um jogo comum que envolvia essas empresas e o PT. Logicamente que o entregador, o motorista não entravam na conta. Os motoristas de Uber, eles não vão andar com a galera do PSOL. Agora, uma pequena parte dos entregadores de moto, sim. E aí o PSOL tá cooptando eles e meio que atrapalhando a negociação que havia sido construída por quem? Pelo próprio PT, tá? Então tem muita coisa acontecendo e o PT começa a ver várias causas escorrendo do dedo deles enquanto eles administram o Brasil. Então eles administram mal o Brasil, não conseguem, né, ter ganho nenhum nessa história toda, e vem algumas causas que dão uma bombada e geram candidatos rodando por onde? Pelo PSOL. Então ontem a gente tava aqui reagindo, né, que a causa na verdade é transvestigênere, tá sendo tocada por quem? Peraí, Hilton, PSOL, na prática. Você vai pegar a causa, aquele negócio de 6x1, que era ela também tocando, mas tinha um outro cara que era um vereador do PSOL no Rio, pessoas do PSOL tocando essa causa. E agora você pega seus entregadores, o PSOL pegando. O PT fica vendo o PSOL superando ele dentro dessas causas. Tá sendo, são causas efêmeras e tal, mas pro PT é complicado, tá? Como é que o PT vai se comportar no cenário de 2026? Como é que o PT vai ver isso, tá? O João Pedro falou, os entregadores não são mais à direita? Olha, assim, aquele protesto que tava rolando, a quantidade de pessoas desavisadas que tem não deve estar no gibi. É aquela coisa que você vai ter que explicar para as pessoas, pros motoqueiros, pros entregadores, tipo, você tá sendo feito de trouxa por esses caras aqui. Agora tem um ponto que eu acho que é importante colocar. Depois que eu vi
todas essas empresas de Big Tech fazendo um acordo, essa é a real, a Uber, iFood, o Rappi, eles fizeram um acordo com o governo Lula, tá, para instituir um sindicato e para regulamentar o setor, vamos dizer, contra os interesses dos entregadores, dos motoristas, com o interesse que nós temos, essa é a real, Riso, em fazer um trabalho que essas empresas não quiseram que a gente fizesse, você entende? Essas empresas, iFood, Rappi, Uber, elas cagaram pro entregador e foram fazer um acordo com o PT pra se beneficiar. Agora o entregador tá comprando uma agenda do PSOL. Seremos nós a atender o interesse dessa empresa? Não, honestamente não. É isso, ó, assim, ó, o PSOL tá certo? Não, galera, mas assim, empresas, se virem, vocês criaram um monstro, vocês lidem com o monstro, né? Quiseram fazer um negocião com o PT, né, e com o Marinho lá do Ministério do Trabalho, agora, pô, querem agora, não, gente, vocês da direita, agora é hora de não é hora de nada, eu não vou fazer nada, eu não acho que, sim, não é do meu interesse fazer nada, se virem aí, expliquem aí, vocês não fizeram um acordo com o PT, vocês não queriam criar um sindicato que ia, né, um sindicato pro PT administrar, vamos falar real, o Marinho montou pro bloco da esquerda administrar um sindicato de entregadores e motores, que é um setor inteiro de profissionais que foi criado, vocês criaram isso, vocês empresas criaram isso, acharam que era muito esperto, agora começa a escorrer pelos dedos ali, né, aí fica preocupado, pô, mas o PT, não sei, problema deles, problema dessas empresas, elas têm muito dinheiro pra tocar isso, muito, muito complicado, tá? Eu acho isso, porque a gente começa a perceber que não tem causas, tem interesses, na maior parte das vezes, lógico que existem causas, mas essa causa que é uma causa que a gente abraça desde 2015, o que a gente já tomou porrada pra defender o Uber, o Riso vai lembrar, não tá no gibi, 2015 eu me lembro de gente nossa apanhando em ações na Câmara dos Vereadores de São Paulo, antes mesmo a gente ter vereador eleito, né, o Holliday ganhou em 2016 e assumiu em 2017, a gente tomou porrada na Câmara de Vereadores aqui, contra taxista, não, porque o aplicativo é sobre o direito de escolha do consumidor e do próprio motorista que trabalha voluntariamente, tá fazendo uma renda pra ele extra, hoje, né, milhares, vamos botar que milhões de famílias são sustentadas pelo dinheiro oriundo dos aplicativos de entrega e tal, e aí isso, tipo, no fundo, toda essa luta liberal, ela é alterada por essas empresas que financiam, né, a Uber, né, você já deve ter recebido, né, porque tem a parada gay, não sei o que, a Uber está com a parada trans, eu preciso sempre lembrar que na parada gay de 2023, tá, e agora não é mais gay, a parada LGBTQIA+, depois vira a parada trans, houve o bloco das crianças, tá, e o bloco das crianças era a parte da sessão parada trans da parada gay, e a parte da sessão parada trans era bancada pela Uber, então a Uber nos mandou uma mensagem muito feliz, olha, vocês usuários de Uber, né, estamos bancando aqui, você tá bancando o que? Criança, cirurgia de mudança de sexo pra criança, terapia, não sei o que pra criança, e acha que a gente tem que coadunar com isso, então os caras investem em causas que a população não acredita, que o próprio motorista não acredita, gastam seu dinheiro de marketing nisso, depois vão fazer um lobby em Brasília, junto com um sindicalista ligado ao petismo, ligado também à força sindical e tal, monta um pacote, que é o cara, ele é do PDT, se não me engano, monta um pacotão bem brasileirão, né, pra não tomar mais ações e tal, e aí quer que a gente agora defenda as coisas com uma agenda liberal? Vocês que se virem. Ó, falando nisso, né, quem entrou com o projeto sobre isso? Olha aí o mamador, ó o mamador aí, ó esse mamador aí, Kim Mamagiri Kim Mamagiri entrou com um projeto pune com prisão que incentivar ou permitir mudança de sexo em crianças e adolescentes. Conforme a proposta, a pena será maior se for incentivada por professor ou permitida por tutor. O médico também será punido. Com certeza foi um projeto feito pra mamar, tá? É isso. Tem alguma mamada aí do Kim guardada. O que o Kim tá mamando ali? Deputado Mamão. O deputado Mamão. Ele deixou de ser o Kim Mamagiri, agora é o deputado Mamão. Tô mamando aqui no Dota. Se bem que não é no Dota que ele mama, né? É só quando ele joga LOL que ele vira o Kim Mamagiri. O deputado Mamão. Bota o fone aí. Tem mais react? Bora. Quer que espere você ler os comentários aí? Bora? Vamos. O terror tomou conta das ruas e tirou direitos dos moradores. Eu tenho 2 filhos. O menino tá com uma consulta no posto de saúde do Palmares e eu sou proibida de entrar lá porque eu moro no Fontela. As comunidades dos Palmares e do Fontela são praticamente vizinhas. Ficam na região de Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. A área é alvo da disputa de grupos rivais pelo controle do território e do tráfico de drogas. O Fontela é dominado pelo Comando Vermelho e há cerca de um mês, quem vive na região diz que o 3º Comando Puro invadiu a comunidade dos Palmares e impôs restrições a serviços básicos. A violência prejudica até a saúde de quem precisa de tratamento médico. A gente não tem culpa de morar numa comunidade
que é dominada por uma facção, e se consultar em outra comunidade que é dominada por outra facção, entendeu? Então fica consultando todo mês, como é que a gente vai fazer? Falaram pra todo mundo, posto, pros médicos e enfermeiros, que não era pra aceitar ninguém de outras comunidades vizinhas. Bom, Renan, acho que isso já... A direita brasileira, muito por conta de influência no movimento liberal, libertário americano, tratava o tema do narcotráfico dentro do prisma da legalização ou da não legalização das drogas. Entendendo que o problema do narcotráfico é que a droga dá lucro, então você legaliza a droga, você não tem a principal fonte de renda dos caras. E eu sempre olhei isso, eu falei, cara, a operação do crime ela é muito mais complexa do que isso. E aí, conforme a gente foi entrando na política, a gente foi conversando com o secretário de segurança, com gente das Forças Armadas, com policiais, eu falei assim, gente, eu vou te explicar, a operação do crime, né, ela se dá da seguinte maneira. Primeiro, o crime ele tem uma atividade, isso, gente, tá no livro 0 a 1 do Peter Thiel. Estabeleça um monopólio e graças ao monopólio tenha lucros desproporcionais. E com isso você faz outros investimentos. Então como é que você faz? Eles estabelecem ali um negócio que eles não têm concorrentes, que é o negócio da droga, que tem margens altíssimas. Então, você tem um negócio que você, em geral, você estabelece no mínimo monopólios regionais e você tem margens altíssimas. Disso, você faz um controle territorial. E aí vem o restante dos negócios. Qual é o restante dos negócios? Se você tem um controle territorial, você consegue ter o controle sobre o tipo de material básico que é distribuído, gás, internet, carros que fazem serviço de entrega, vans, tem um monte de van aqui em São Paulo ligado ao PCC, tá? Então, o domínio territorial, primeiro ele é uma necessidade para você vender a droga. Depois ele se torna um fim em si mesmo, você consegue lucrar com várias outras coisas só com o domínio territorial. Um exemplo disso é a milícia que originalmente não trabalhava com droga, hoje a milícia no Rio trabalha com droga, ela começa a derrotar o tráfico, aí o que ela faz? Ela se torna dona da região, e aí o negócio ser dono da região, ou seja, a ocupação territorial, vale tanto ou mais a pena do que o negócio de droga. Entendeu, Riso? Entenderam? Gente, vocês estão assistindo, vocês entenderam? Então, a gente começou a falar aqui na live, gente, parem de tratar o tema tráfico e crime organizado dentro de um prisma de legalizar ou não legalizar a droga. Isto pode ou não ser uma ferramenta de combate a eles. E isto tem que ser tratado da seguinte maneira. A legalização da droga é ou não é uma ferramenta que pode ajudar a gente a vencer essa guerra. Mas ela é uma ferramenta. Ela não é a guerra, porque o pessoal fala, a guerra, as drogas não funcionam. Não é sobre isso. A guerra é outra. A guerra é a ocupação ilegítima do território brasileiro por grupos que são políticos e que lucram e se estabelecem como força política em regiões enormes. E esses grupos, inclusive, dão origem, até às vezes por cismogênese, como por oposição, a grupos que fazem isso sem droga, que são as milícias. Então, o negócio, a ocupação territorial, é mais importante do que as drogas e ele nos afeta mais do que as drogas. Então, quando você vê um vídeo desse, esse vídeo é sobre o quê? Esse vídeo é sobre a ocupação territorial e sobre o efeito deletério que a ocupação territorial faz sobre a vida das pessoas que moram lá. Então, você tem um efeito deletério sobre a vida das pessoas que moram lá, que já ultrapassa a questão da droga, porque não é mais sobre a questão da droga, ainda que seja também sobre a questão da droga, entendeu? Então, por que nós temos que falar que nós temos que declarar a guerra? Porque a partir do momento que eu mudo o enfoque, eu saio de uma visão burra, que é tipo guerra às drogas ou não, que aí entra aquelas pessoas globalistas discutindo, não, é um menino negro da periferia que vai ser preso porque ele vendeu um baseado. Não, não é sobre isso. É um menino negro, pardo, branco, o que você queira chamar, que é um soldado de uma estrutura política ilegítima que ocupa parte do território brasileiro e que escraviza ou coloca no regime de servidão milhões de brasileiros. A partir do momento que eu mudei o enfoque, não é sobre guerra às drogas, se prende ou não o menino, é sobre se destrói ou não uma ocupação ilegítima sobre o território brasileiro. Logo, nossa função é destruir. A partir do momento que você muda o enfoque e fala, é sobre destruir a estrutura política que foi montada, se é sobre destruir a estrutura política que foi montada, é uma guerra, então é uma declaração de guerra. Então o Estado tem que agir de maneira completamente diferente. Não é sobre se vai prender ou não o menino, é sobre se você vai depor ou não um regime alienígena que ocupa o nosso território. Então eu tenho que ter presídios, mas sim, eu tenho que ter um regime judicial diferenciado, tal, penal diferenciado, sim, precisa. Eu preciso de uso das Forças Armadas, sim, preciso de uso da inteligência, sim, preciso declarar guerra, sim. Tá, entendeu? Eu vou dar uma de Marçal, mudei o mindset. Então a gente tem que mudar o mindset na hora de enfrentar o crime organizado. Porque se ficar levando as discussões pra questão do drogas ou não drogas, o menino com baseado ou o menino sem baseado, isso é mentira, isso não tem nada a ver com o assunto. Recentemente, Riso, você sabe, saíram uma série de leis nos últimos anos que, se o cara foi pego com alguma quantidade de maconha no bolso, já não é detido. Mudou a violência, mudou nada. Tem menos ou mais território ocupado pelo crime organizado? Tem mais, o crime organizado aumentou a área ocupada. É porque não é sobre isso, é também
tem sobre isso, mas é principalmente sobre ocupação territorial. É principalmente. Pô, basta assistir o Poderoso Chefão. Quando você assistir o Poderoso Chefão, você vai lembrar, né? O Poderoso Chefão 3. É sobre como você vai diversificar os negócios. Mas se for pegar os primeiros filmes do Poderoso Chefão, você vai pegar a história da máfia italiana, máfia irlandesa e todas as outras máfias, elas fazem ocupação territorial. As máfias faziam ocupação territorial. Você teve, por exemplo, um período lá naquela da lei seca nos Estados Unidos, em que a máfia ela começa a fornecer as bebidas alcoólicas clandestinas, tá? Nos bares e tal. E aí elas fazem um controle territorial de setores de Nova York, Brooklyn, New Jersey. Eles vão atuando ali e tal. Plum! Eles formam uma força política poderosa, começam a colocar juízes, começam a colocar promotores, começam a interferir na polícia, começam a se ramificar pelos Estados Unidos, se tornaram um problemaço. A máfia nos Estados Unidos se tornou um problema. Agora, era ocupação territorial. E aí, quando eles tinham as brigas entre as máfias, as famílias, lembra? As famílias brigavam. Vocês já assistiram Sopranos, certo? O que as famílias brigavam? Era briga por território, controle territorial, sucessão, brigas legítimas de poder. Não legítimas, brigas ilegítimas, mas brigas muito claras sobre poder, tá? Então, é isso. Entendam a coisa desse prisma. Então, quando vocês vão discutir esse tema, nós somos treinados no Brasil a discutir o tema do crime dentro de um frame de droga, legaliza ou não. Isso é mentira. Saia desse frame. Quase você usar o da ocupação territorial, que eu chamo, isso aqui é uma leitura, é um enfoque, agora bem Renan, eu chamo de enfoque horizontal e enfoque vertical. O enfoque horizontal, olha o mapa de maneira horizontal, são os territórios que eles ocupam dentro da estrutura horizontal geográfica do Brasil. Então você olha o mapa, sim, mas você tá vendo ali horizontalmente, tá? As áreas territoriais que eles ocupam, certo? Agora existe também o que eu chamo de ocupação vertical, tá? Tirei do nome porque é uma analogia boa pra você pensar. A vertical é dentro da estrutura vertical do poder. Então o PCC ocupa áreas territoriais, sim, mas ele ocupa também verticalmente hierarquia de poder. Políticos, gente do judiciário, gente da imprensa, lobby em Brasília. Você entende que os caras eles têm que fazer uma ocupação vertical e uma ocupação, horizontal e uma ocupação vertical? Eles fazem as duas coisas. Então o trabalho de ocupação dos caras dentro do Estado brasileiro é sobre o território, ou seja, a ocupação horizontal, e a ocupação vertical dentro da estrutura política pré-existente do Estado brasileiro. E eles estão fazendo as duas. Para o momento que você está fazendo essas duas coisas, você começa a ter um narco-estado muito evidente. Muito evidente. O narco-estado brasileiro, ele está evidente, tá? Acho que é óbvio isso, né? Puta, gente, eu descobri, além de tudo, que eu sou um autoritário, um imperador, que eu tenho meu irmão de laranja, e eu uso laranja, que eu sou nepotista, autoritário, que eu liderei um esquema de corrupção pra divulgar, eu liderei um gigantesco esquema de corrupção pra tomar dinheiro do fundão para a montagem do Partido Missão, pra eu ser um ditador, naturalmente. Até por isso eu disponho de 3 votos né? Além de tudo, vamos juntar, porque não é... Eu também sou cheirador de pó e racista. Atenção. Isso quem disse agora é um importante humorista Santinelli, que precisa ser citado, inclusive, né? Que foge do oficial de justiça. Vamos ver, o que me falaram de mim aí? E não é só ele, é ele e um outro cara, que deve ser um desses caras aí... Não sei quem é ele. Ele no caminho do Marcinho VP. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que esse Brasil existe? Ele tá batendo na porta. Já tá... É antes. Não, mas antes meio que... Lei anti-urbana. Mano, esse bagulho, pegaram um moleque pra personificar todo um preconceito em cima da música, tá ligado? Da música urbana, do que os moleques... Todos os moleques, o que eles veem, mano. O que acontece? Eu queria ver o Oruan seguindo os caminhos do pai dele, tá ligado? Com certeza. Tá ligado? Filho de peixe, peixinho. Aí tá ligado? Desmerecendo e o caminho do pai dele. Não desmerecendo o caminho, vai tomar no seu cu! Ô, maluco! Caralho, mano. Por isso que eu não vejo essas porra, mano. Por isso que eu não vejo essas porra, tá? Eu não tinha visto isso aqui. Ele não pode, cara. Ele não pode ver o Marcinho VP ser ofendido, pô. Não dá, cara. O cara não se segura, né? Eu tô me recomendando, não sei porquê, né? Mas enfim, aí eu falei, deixa eu ver isso aqui. E, mano, só esse comecinho. Cara, só esse comecinho aqui já explica como vai ser a dinâmica desse vídeo aqui. Exato. Não, ele não analisou, ele não tá levando nada do que ele tá falando, é o jeito do cara da periferia. Não, eu tô levando em consideração, infelizmente, cara. Porque eu gostaria de não levar em consideração. Eu gostaria só de que esse cara não falasse essas merdas, né? Eu levei, eu falei, olha, esse cara tá... Não, tá ligado? Com todo respeito aí o Marcinho VP, tá ligado? Não tô julgando aí o trabalho dele. Vamos lá, ele tá falando da minha forma agora. Eu tô falando, isso, eu sou um idiota. Vamos lá, eu sou um idiota, prossiga. 29 segundos. Imitar sotaque, né? Tem a galera que gosta de imitar, pra zoar, né? O sotaque do João de Manuel, por exemplo, fazem isso, né? Sim. É patético, é elitismo puro. Não desmerecendo o caminho do Marcinho VP. Que eu falei que esses caras são tipo... falou do sotaque. Vou chorar, chora aí então. Desmerecendo o caminho do Marcinho VP. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que esse Brasil existe? Ele tá batendo na tua porta. É o lá, o especialista em direito de alguma coisa. Lá na Globo News, achando que o poder público pode ter, né? Vamos dizer, um aspecto discricionário na gestão, poder administrativo, com o gestor, pra poder escolher. É o outro lá. E é esse aí, falando assim, não, sem demérito ao irmão Marcinho VP, né? Ao caminho do Marcinho. É um caminho válido. Pô, um caminho válido. Agora ele não escolheu, ele resolveu ser cantor. Vejam isso, tá naturalizado isso, galera.
Quando você compra seu pó, amigão? Porque você compra, você acha que vende onde? Não, Poxa, se eu comprasse, seria aqui em São Paulo com o PCC, aparentemente, né? Que eu combato abertamente. Ou seria no Rio com a família do Marcinho VP, que eu tô recriminando. Na verdade, eu nem conseguiria, né? Assim, eu sendo um cheirador, eu nem conseguiria mais ir na boca comprar o pó. Provavelmente eu teria problemas ali, né? Mas o bom é que depois no vídeo, esses caras, eu não vou ficar assim, né? Isso aqui já tá com o jurídico, é grotesco. É basicamente assim, né? Eles falam depois sobre como eles, né, são recebidos quando eles entram ali num lugar controlado pelo tráfico e tal. Tá, ok. Né? Cara. Você quer ter lá ou tá bom? Você quer o quê? Não, nem precisa, vídeo merda, mas assim, estamos aqui todo dia, né? Uma mamada num dia, uma cheirada na outra. Um dia cheira, no outro mama, é uma máquina. Não para, né? Frenético na mamação. É isso, na verdade, Riso. Eu cheiro pó pra ficar frenético e mamar muito as tetas do Estado. É uma máquina, né? É um ciclo perpétuo, tá? Não ficou legal, né, cara? Não ficou legal. Ainda bem que eu rotei a sua renúncia aqui já, viu? É 1º de abril! Tá, ok. A máquina de... Cheirou, mamou. Cheirou, mamou. Cheirou, mamou. Cheirou, mamou. É isso.